tarde, professor Freire. Boa tarde. Queria saber, e antes de tudo, a gente começar a falar das experiências, seus sites, da sua escola, eu queria saber um pouco sobre você, de onde veio essa paixão pelo português. Você é licenciado em quê? Bom, antes de falar sobre mim, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a vocês por esta oportunidade de eu estar aqui falando sobre um projeto que é tão importante para mim, e eu acho que não só para mim, como também para todos aqueles que de alguma forma se utilizam desse material, que é a empresa Jurisperitus. E quando eu digo desse material, porque nós não operamos apenas em sala de aula, né? Temos uma operação na internet, com materiais, com aulas, com videoaulas, com material didático. E então eu quero agradecer a vocês por esta oportunidade de estar aqui falando sobre algo que me é muito caro, que me é muito importante, que é exatamente o ensino. Bom, você me perguntou se eu sou licenciado. Eu sou licenciado em letras português e espanhol, e sou pós-graduado em língua portuguesa. Iniciei um mestrado há muitos anos, concluí, mas infelizmente a instituição na época teve um pequeno problema, não era uma instituição no Brasil, e por conta disso eu acabei iniciando posteriormente um doutorado, que não concluí até hoje, portanto eu sou doutorando e não doutorado. E atualmente o curso de Direito foi que de fato me mostrou a importância da língua portuguesa. Mesmo como professor de português, eu não tive a noção da importância da língua tanto quanto depois que eu iniciei o curso de Direito. Por quê? Tudo que ocorre dentro de um ambiente jurídico tem uma relação direta com a língua, tanto falada quanto escrita. Portanto, respondendo claramente a sua pergunta, a minha formação hoje, acima de tudo, é um homem profundamente apaixonado pela língua, bem falada, bem escrita e como ferramenta de libertação de uma sociedade. Já dizia Ariano Suassuna, a linguagem de um povo, a língua de um povo é uma ferramenta de libertação. E muita gente não tem essa percepção. Espero ter respondido à sua pergunta. Muito bom, obrigado. E tem outras perguntas. Essa escola, a Jurisperitus, que você criou, fundou, como ela nasceu e o que ela oferece? Eu queria saber qual a necessidade real da Jurisperitus para o senhor. Bom, eu acho essa pergunta muito interessante, porque muita gente ouve ou assiste aos vídeos que eu posto na internet com muita frequência, e às vezes a pessoa se pergunta o que é Jurisperitus, porque como o nome não é em português, Juris Peritus são nomes latinos, então nem sempre o público brasileiro, ele ouvindo esse nome, ele consegue associar de forma clara. Mas juris tem uma relação direta com aquilo que é jurídico, com aquilo que é do direito, e peritus com aquilo que faz você se tornar um perito, alguém que domina muito bem uma ferramenta. Portanto, o juris peritus seria aquele cidadão que é perito em alguma coisa relacionada ao direito propriamente dito. Então, o nome da instituição foi escolhido para que nós, que utilizássemos os serviços desta instituição chamada Jurisperitus ou Jurisperitus, o correto em português seria Jurisperitus. O objetivo é que cada um de nós, ao usufruir desse conhecimento e dessa informação, nos tornássemos muito bons naquilo que fazemos. Aí você me pergunta, bom, mas com base em que o senhor está propondo isso que o senhor está falando? Com base em uma questão que eu percebo, e eu espero muito que eu esteja errado, mas eu percebo que o ensino hoje no Brasil, ele tem sido muito vilipendiado. O ensino tem sido deixado de lado, não por culpa dos professores, os professores são todos muito bons. Não por culpa do estudante, o estudante ele quer de fato aprender. É tanto que se nós perguntarmos para alguém, para um jovem, você quer aprender? Eu quero aprender. Você quer estudar? Estudar ele não quer, mas ele quer aprender. Se você pegar um jovem hoje e colocar ele para aprender a dirigir, ele faz isso com o maior amor do mundo.
Se você pegar um jovem e colocar em um campo de futebol para ele jogar futebol, ele vai com o maior prazer do mundo. Se você entregar uma bicicleta para um jovem e pedir para ele pedalar, ele vai aprender e vai querer pedalar com a maior alegria. Por quê? Tudo isso envolve ação juntamente com o aprendizado. E por que que o ensino, a educação, de certa forma, no Brasil, ela se tornou algo não muito prazeroso? Porque o estudante chega na sala e ele não faz. Ele não faz porque ele não quer. Não faz porque não é exigido a ele que faça alguma coisa. Ele é refém de um sistema em que o professor entra, fala por 1 hora ou por 50 minutos e o estudante fica parado numa condição passiva. Aí o ensino se torna desinteressante. Portanto, a instituição Juris Peritas nasceu exatamente com esse objetivo. Nós queremos propor alguma coisa que seja mais prática, não só com relação à língua portuguesa e não só com relação ao direito, mas com tudo que se relacionar com o desenvolvimento de uma pessoa na condição de estudante, na condição de advogado, na condição de palestrante, de orador e assim por diante. Espero ter respondido a pergunta de novo. Eu queria saber, na sua opinião, eu reparando que muitas pessoas elas subestimam o português no direito, elas até acham que direito é só ler leis, interpretar a lei de qualquer jeito ou fazer o que está escrito na lei. Para você, por que para você não, perdão? Para o senhor, por que o português é tão importante para o direito? Olha, ele é decisivo, vamos dizer assim. O senhor disse que ele é decisivo, por que é tão decisivo assim para o direito? Mais uma vez, eu quero agradecer a pergunta que você está me fazendo. Essa pergunta, ela é de extrema importância. Por quê? Se nós observarmos muito bem, eu sempre vou me referir à língua portuguesa porque nós estamos no Brasil. Se estivéssemos nos Estados Unidos, eu me referiria ao inglês. Se estivéssemos na França, eu me referiria ao idioma francês. Mas como nós estamos aqui no Brasil, nada para um cidadão é mais importante do que o domínio da língua. Porém, para o advogado, isso é triplicado. É triplicado. O médico pode não falar muito, mas ele precisa ser ótimo com a capacidade de entender o corpo humano, de fazer uma cirurgia, caso ele seja um cirurgião. O engenheiro pode não falar muito, mas ele tem que ser muito bom em fazer cálculos e assim por diante, acompanhar uma obra, senão o prédio cai. Muito bem. O motorista, ele precisa entender bem nas placas de trânsito, dirigir com cuidado, mas ele não precisa falar muito. O advogado, ele tem o dever de falar o tempo todo. Se o advogado fala bem, mas falar bem não é falar bonito, é falar com responsabilidade. Responsabilidade não só para com o cliente que está contratando ele, mas é falar com responsabilidade porque a liberdade de alguém depende do que aquele advogado tem na fala. Na fala. Percebeu a importância que tem isso? Nenhum outro profissional, e eu quero dizer para vocês isso com muita segurança, nenhum outro profissional se utiliza do ferramental da linguagem como o advogado. Por isso que nós, ao escolhermos o nome Juris Peritos, nós tentamos linkar a língua portuguesa, que é a maior de todas as ferramentas que uma pessoa pode ter sendo brasileiro, é a língua, depois qualquer outra vem em segundo plano. Mas para o advogado, a língua é fundamentalmente importante porque é com a linguagem que ele vai desmistificando cada uma das regras da legislação. A lei, quando ela é criada pelo legislador, e eu queria dizer isso para vocês, o legislador, ele não se preocupa, não é papel do legislador se preocupar se você vai entender ou não o que ele está construindo. Cada artigo de lei construído é feito de maneira que o cidadão que é chamado operador do direito, seja o advogado, o promotor, o juiz e o desembargador, esse cidadão, ele tem por obrigação conhecer profundamente a linguagem para conseguir interpretar aquele artigo de lei. Percebeu a diferença? Por isso que, às vezes, em um artigo de 4, 5, 6 frases, você escreve uma página inteira, 2 páginas, um livro inteiro, para traduzir, às vezes, 4, 5, 6 palavras, ou 5, 6 artigos. Por quê? Porque o que está por trás daquele parágrafo de lei é algo gigantesco que ninguém consegue interpretar se não dominar profundamente a língua portuguesa. Portanto,
assim, o que eu digo para vocês que estiverem me assistindo aqui do outro lado, se tiver algo que hoje você puder fazer, mais do que qualquer outra coisa, se você resolver se tornar advogado, é ser um expert em língua portuguesa. E eu, de novo, repito, não é falar bem, é dominar todas as normas gramaticais, todas sem exceção, na fala, na escrita e na interpretação. Antes de terminar a sua pergunta, para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, eu queria só fazer uma tomada com o que aconteceu em 1988. Nós tivemos a Constituição de 88, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição brasileira, diferentemente da Constituição americana, ela tem um preâmbulo. A Constituição americana também o tem. No preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, de 1779, 76, 79, não sei, eu preciso só corrigir esse ano, tá? Mas eu acredito que seja de 1776. No preâmbulo da Constituição americana está escrito assim: nós, o povo dos Estados Unidos da América, reunidos, decidimos isso, isso e aquilo outro. Ou seja, decidimos construir a Constituição americana. Quando o legislador brasileiro, em 1988, resolveu construir a Constituição brasileira, de 88, chamada de Constituição Cidadã, ele colocou no preâmbulo: nós, vírgula, representantes do povo, vírgula. Aí, é claro, um cidadão, uma vez eu fiz uma palestra sobre isso, o grupo que estava me ouvindo perguntou para mim o seguinte: bom, mas com base em que o senhor está afirmando isso? Naquele momento eu percebi que aquelas pessoas que lá estavam, não por maldade delas, mas elas jamais haviam lido o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Porque, observe bem, o que está entre vírgulas? Uma informação importantíssima, que é nós, vírgula, representantes do povo brasileiro, vírgula, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. O que o Constituinte quer dizer? Que quem construiu a Constituição de 88 não foi o povo. O povo não faz parte da Constituição. Quem construiu foram os legisladores. Aí eu pergunto a você aqui agora, e principalmente a vocês que estão nos vendo e ouvindo em casa: a importância do preâmbulo é para quem? Para o povo ou para o legislador? Para o legislador. Ou seja, aqueles 513 deputados que lá estão na Câmara e os 81 senadores que lá estão, eles são a peça mais importante no processo legislativo brasileiro. O povo não faz parte da Constituição. Aí alguém chega e me pergunta assim: bom, professor Freire, é exatamente por isso que eu tenho que entender de língua portuguesa? Sim, porque eu não serei enganado, é exatamente isso que eu quero dizer. Eu espero não ter me estendido muito na resposta. E obrigado pela pergunta. Agora eu vou falar um pouco mais sobre português, gramática com o senhor. E, na opinião do senhor, qual é o erro de português mais comum que o senhor vê nos seus alunos? Vê e viu, né, durante seus anos de sendo professor, nos seus alunos, que parece até ser um erro meio banal. Sim, de novo eu reforço. É uma pergunta interessantíssima, porque aí faz o cidadão de casa refletir um pouco. Todos os erros eles são muito perversos na fala, mas concordância, tanto verbal quanto nominal, regência, tanto verbal quanto nominal, são os erros com os quais eu mais me deparo e são aqueles que mais pegam. Concordância. Exemplo, eu já gravei vários vídeos quando o cidadão diz assim: a gente estamos. Ele simplesmente não entende que, quando ele diz isso, ele não entende que o termo agente, gente, mesmo não tendo um S, leva o verbo para o singular. Quer dizer, perdão, mesmo não tendo um S, não significa que gente está no plural por dar uma ideia de muito. Percebeu? Não tem o S, então não é plural, mas dá ideia de muito. Por quê? Porque gente não é uma pessoa. Gente dá ideia de muitas pessoas reunidas. Então, na cabeça do cidadão, ele entende que gente é um grupo, portanto, gente, estamos. E esse erro de concordância é gritante, ele pega um número muito grande de pessoas. Portanto, o certo é: a gente está, a gente é, a gente foi, a gente quis.
essa concordância sempre vai arrastar o verbo para o singular. E esse tipo de erro eu percebo com muita frequência. Não só esse, vários. Vários. O verbo faz, quando ele está numa condição de verbo impessoal. Eu digo assim, faz muitos anos que a gente não se encontra. O que acontece na cabeça do estudante? E eu já ouvi muitos advogados proferirem isso em tribunais. Ele pensa o seguinte, bom, se eu vou dizer que faz muitos anos, então muitos puxará o verbo para o plural, então fazem muitos anos. Esse é um erro de concordância crasso, porque toda vez que o verbo faz abre uma frase, ele está numa condição de verbo impessoal. Ele não se relaciona com ninguém, ele não se altera na sua forma. Então ele continua sempre na sua condição de faz. Faz muitos anos, faz diversos anos, ou faz um ano que eu não o vejo. E esse erro eu percebo com muita frequência. Eu percebi no site do senhor que você tem vários e-books de português disponíveis. O que os seus alunos vão encontrar nesses e-books quando comprá-los, abrirem para ver? Excelente. Os e-books eles foram construídos com um objetivo especial. Nós percebemos hoje que o mundo está muito veloz, né? Então ninguém tem tempo mais de fazer um curso e ir para uma escola, ficar numa sala de aula com muita frequência. Então o que nós pensamos, a nossa equipe? Nós vamos construir e-books que a pessoa possa adquirir pela Hotmart ou pela nossa plataforma também. Ela descarrega no computador, ela estuda esses e-books. Eles são construídos de maneira que o conteúdo seja sintetizado, portanto, algo que seria em um livro tomaria 2, 3, 4, 5 páginas, no e-book ele toma a metade de uma página ou um pouco menos, com informações muito direcionadas, muito diretas, muito objetivas. Então, para quem não tem tempo e quer ter um conteúdo de qualidade, os e-books da Jurispert são excelentes, não só para estudantes de língua portuguesa, como também para advogados, para pessoas de quaisquer outras áreas de conhecimento, mas qualquer coisa que envolva língua portuguesa. Os nossos e-books, eles são sensacionais. E o melhor de tudo, o preço é campeão, né? É um preço muito baixo. Estava percebendo que a gramática, eu já fui estudante de ensino médio, fundamental, eu sempre achei a gramática algo muito chato de ser estudado. Ela tem essa fama, né? Sim. Como que você transforma a gramática em algo que o aluno queira aprender? Muito boa. Só uma pergunta, o senhor já está no curso superior. Qual curso o senhor faz? Estou fazendo direito. Excelente, excelente. Então, já percebi que o que eu estou falando aqui tem uma relação direta. Ótimo. Em relação com o meu curso. Gramática. Já que o senhor está me falando sobre gramática, eu vou chamá-lo de você, porque você é bem mais jovem do que eu, né? Já que a gente está falando de gramática, eu vejo hoje a gramática como sendo... Sabe aquela tia que as pessoas não gostam muito, mas que ela é extremamente importante numa casa, numa família? Tem a mãe, tem o pai, mas tem aquela tia que, ela por ser mais velha, ela cuida de todo mundo, ela orienta todo mundo, mas todo mundo deixa ela meio que de lado. A gramática se tornou assim no estudo brasileiro. Ninguém consegue olhar para a gramática com o respeito que ela merece. Certa vez perguntaram para uma escritora brasileira, perguntaram assim para ela: a senhora acha, por bem, que uma pessoa possa pronunciar algumas palavras de forma incorreta ou escrever alguma coisa de forma incorreta quando está construindo, por exemplo, um texto narrativo, um livro? E aí ela respondeu, o nome dela é Clarice Lispector. Aí ela falou assim, olha, se você for construir um livro, como por exemplo, os livros de... Quem já leu Sagarana, por exemplo, sabe que ali tem um monte de personagens que foram construídos. É o que a gente chama de personagens que criam palavras, né? É o chamado neologismo. O que é o neologismo? É quando você cria palavras que não existem, né? De nova, logismo, neologismo, palavras novas. E João Guimarães Rosa, ele tinha essa característica de criar palavras novas. E aí perguntaram para ela, Clarice, uma pessoa pode construir alguma coisa sacaneando, de certa forma, a gramática? Ela respondeu uma coisa belíssima. Ela falou assim, você pode falar
de forma errada do jeito que você quiser. Você pode escrever da forma errada do jeito que você quiser, desde que você conheça tudo. A profundidade dessa resposta é algo que faz qualquer um se arrepiar. Ou seja, ela quer dizer que primeiro você estuda tudo. Quando você dominar tudo, você pode falar do jeito que você quiser. Em outras palavras, ela está dizendo o quê? O mesmo que Ariano Suassuna dizia o tempo todo. Você tem que dominar a sua língua. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o direito no Brasil, se você observar bem, eu não vou citar nomes, não é o meu papel aqui, mas nós não temos hoje, por exemplo, nas altas esferas do judiciário, e não é nenhum demérito, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma pessoa da alta esfera do judiciário brasileiro, mas quem seria hoje a pessoa em quem nós poderíamos nos mirar e termos como modelo de domínio da linguagem e da cultura? Não tem. O jovem brasileiro hoje, ele olha para cima, ele não tem um modelo. Aí nós temos que voltar no tempo, o tempo todo. Aí nós temos que voltar 3, 4, 5 décadas e temos o Dr. Pontes de Miranda, considerado por muitos um dos maiores juristas do século XX brasileiro, mas infelizmente faleceu, salvo engano, no final de 70, 80, início de 80. Dr. Pontes de Miranda foi um homem gigante. Aí você volta um pouco mais no tempo, no final do século XIX, início do século XX, nós temos o Dr. Rui Barbosa, que foi um outro advogado gigante. Mas aí, nesse intervalo, nós temos também Dr. Sobral Pinto, que foi um grande defensor de pessoas que eram, na época do regime militar, perseguidas, né, supostamente sofriam ali na mão dos militares. O doutor Sobral Pinto foi um grande modelo que nós tivemos. Mas quando você... Aí você volta lá também, lá no tempo, no final do século XIX, Joaquim Nabuco, um outro grande jurista que o Brasil conheceu. Mas e hoje? Quais são os nossos modelos hoje? Quais são os nossos modelos? Quais são aqueles homens que sobem a uma tribuna e falam com clareza, com amor, com paixão? Nós não temos. Eu percebo hoje, nas redes sociais, muita crítica ao domínio que muitos magistrados hoje no Brasil têm, domínio da língua portuguesa. Há muita crítica. E eu não estou aqui tecendo críticas a ninguém em especial. Esse não é o objetivo do nosso trabalho. Mas eu ouço, eu leio, eu acompanho. As pessoas falam, puxa vida, determinada pessoa ocupa um cargo muito alto no judiciário, mas não tem domínio da oratória, não tem domínio da linguagem, não tem domínio aquele domínio que todo jurista precisa ter quando está falando. E isso é muito ruim para uma sociedade, infelizmente. E o português jurídico, eu queria saber por que ele é uma especialidade. Por que ele é uma área especial para o senhor? O português jurídico ele é uma área especial para mim por duas razões. A primeira, o Brasil contempla a maior quantidade de advogados per capita do mundo. Do mundo. Existe, eu não sei se é verdade, porque eu não conheço essa fonte, mas existem estudos que dizem que o Brasil tem mais advogados do que uma quantidade gigantesca de países juntos. Isso é muito sério. Por conta disso, a linguagem jurídica aqui no Brasil ela é mais importante do que em qualquer outro país do mundo. Aqui, por conta da quantidade de advogados. Muito bem. Por outro lado, nós temos uma sociedade extremamente desigual. Quando você fala em sociedade desigual, significa que de um lado você tem o Estado, com uma mão forte, poderosa e implacável. Do outro lado você tem um cidadão frágil, sozinho, diante de um gigante. Quem já leu aquele livro, por exemplo, que mostra exatamente essa diferença entre o poder do Estado e a fragilidade do cidadão? O livro se chama Leviatã. O que é o Estado? O Estado é o Leviatã. O Estado é um monstro gigantesco, poderoso. Toda vez que existe de um lado o gigante e do outro o cidadão,
A única força capaz de parar o poder do gigante é o advogado. O advogado, ele é hoje na sociedade, principalmente numa sociedade desigual como a sociedade brasileira. O advogado é o profissional mais importante que existe. Sem demérito aos médicos que são excepcionais, aos engenheiros, aos professores, aos motoristas, aos mecânicos, todos nós somos importantes, todos. Mas o advogado é fundamentalmente importante numa sociedade desigual. Sem ele, não há nem a possibilidade de sermos, pelo menos um pouco, iguais. Percebeu? Por isso que a linguagem jurídica é tão cara para mim. E o que seria a plataforma chamada Advogado da Gramática? Explicar esse conceito desse nome, também é um nome interessante. É um nome interessante, né? O que acontece? O advogado, depois que ele se torna bacharel, faz a prova, começa a advogar, ele assume um outro patamar social. Ou seja, ele é um advogado. Como advogado, ele tem uma certa resistência, muito natural, por sinal, e até correta, uma resistência em voltar para a sala de aula. Porque o que acontece? Como que um cidadão que passou 5 anos em uma faculdade volta para uma sala de aula e diz assim, olha, professor, o senhor me perdoe, mas eu não sei o que é verbo. Como que um advogado vai fazer isso? Com toda razão, com toda segurança, com todo direito, ele terá vergonha em fazê-lo. Aí ele guarda para si aquele problema. Mas um advogado não tem obrigação de saber o que é verbo. Mas ele deveria saber, mas ele não tem obrigação por quê? Quer dizer que o cara que não sabe o que é verbo é um cara que não merece respeito? Não é isso. O advogado é um profissional importantíssimo. Mas por qualquer razão, por qualquer circunstância, essa aula ficou distante para ele. Ele não sabe definir o que é verbo. E ele vai utilizar isso o tempo todo na sua vida. Ou então, ele não sabe definir o que é uma preposição, o que é uma voz ativa, o que é uma voz passiva, percebeu? O que é uma frase afirmativa. Muitas vezes ele não sabe esse conceito que é próprio da língua portuguesa. E aí, o site Advogado da Gramática, ele linka a língua portuguesa com o advogado. E o melhor de tudo, o advogado não precisa conversar com ninguém. Nós preparamos toda uma inteligência artificial chamada Lexia. Lex quer dizer lei, em latim. Então, é a inteligência artificial Lexia, percebeu? É a lei conversando com o advogado. Então, ele pode, no site, ao estar cadastrado, ele pergunta o que ele quiser, ele tira a dúvida que ele quiser, tendo a certeza de que não existe uma pessoa do outro lado. Portanto, ele não precisa ter vergonha. Porque se eu tivesse também, talvez eu tivesse vergonha. Bom, puxa vida, eu deveria saber o que é uma oração subordinada e eu não sei. Mas eu chego lá na Lexia, na inteligência artificial do advogado da gramática, do site Advogado da Gramática, e pergunto, Lexia, o que é uma oração subordinada? Ela vai me responder. O que é uma voz passiva? Ela vai me responder. E aí eu domino melhor a língua portuguesa e a linguagem jurídica. Perfeito. E, na sua opinião, como a oratória muda o desempenho de um advogado? Como o ensino da oratória forense tem impacto na carreira de um advogado? Nossa, essa pergunta, ela é talvez uma das mais importantes desse bate-papo nosso. No passado, lá vamos voltar para a Grécia Antiga. Porque quando a gente fala em cultura e domínio da oratória, ninguém até hoje superou os gregos. Ninguém. E nem vai superar. Daqui a 1000 anos, quando nós pensarmos em oratória, nós vamos voltar aos gregos. 2500 anos atrás. Como é que os gregos ensinavam a oratória? A oratória não era simplesmente... Porque qual é a diferença, o significado de oratória? A oratória tem um significado próprio. É diferente de retórica. Oratória é a arte de falar bem. O bom orador, ele fala bem, mas ele não tem a obrigação de convencer você de alguma coisa. Você pode me fazer uma pergunta e eu simplesmente responder da forma mais educada, usando um vernáculo muito bom, uma linguagem de bom nível. Mas eu não quero convencer você de nada. Eu sou um bom orador, eu falo bem, eu me expresso bem, eu respeito a estrutura verbal, frasal,
mas o meu objetivo não é convencer você. Então você pode me adjetivar de um bom orador. No entanto, quando eu uso a oratória com o viés de convencer alguém, que é o que o advogado faz o tempo todo, porque o advogado, quando ele entra no tribunal, ele não entra com o objetivo de dizer algo, ele entra com o objetivo de convencer alguém. Percebeu? Ele não está expondo, não é uma narração. O advogado é um retórico por natureza. O advogado convence a massa. Para convencer, ele tem que ser antes um bom orador e depois um bom retórico. E aí, quando a gente volta em 2500 a.C., os gregos tinham isso como uma diversão. Isso, ser um bom orador na Grécia, era uma diversão. Eles disputavam. É tanto que, se a gente voltar no tempo, hoje, quando você procura, por exemplo, uma escola para estudar ou uma faculdade, aí lá na escola, as pessoas, os pais, quando matriculam seus filhos, perguntam assim: qual é a proposta pedagógica da escola? Ou então o acadêmico entra na faculdade e pergunta: ô diretor, qual é a proposta acadêmica dessa faculdade de Direito? O que é a proposta pedagógica ou proposta acadêmica? Pedagogo, lá na Grécia Antiga, a pedagogia que a gente chama hoje, lá era paideia, que é nada mais nada menos do que como se ensina, é uma forma de ensinar, não é? Então, os gregos, eles tinham aqueles liceus, aquelas escolas onde eles ensinavam as pessoas, e o objetivo do ensino da retórica e da oratória na Grécia era nada mais nada menos do que fazer com que você se tornasse o melhor na arte de convencer, o melhor na arte de dobrar o outro. Os filósofos sofistas eram mestres em ensinar isso. O que eles faziam? Você entrava e pagava por isso, eles ganham. Os filósofos sofistas ganharam muito dinheiro com isso. Então o que eles faziam? Você se matriculava e ele dizia para você o seguinte: olha, nós vamos ensinar. Não diziam com essas palavras, eu estou tentando minimizar a informação, né? Nós vamos ensinar você a ser uma disputa. Nós vamos ensinar você a dominar o outro. Nós vamos ensinar a você a convencer o outro. Nós vamos ensinar a você a ser um orador e, ao mesmo tempo, um retórico. E, ao mesmo tempo, um argumentador. E, ao mesmo tempo, um debatedor. E eles ensinavam. Sócrates, antes de ser o que ele foi, ele era sofista no início da sua carreira filosófica. Ele era sofista. Só que chegou um momento em que Sócrates percebeu o seguinte: peraí, eu não posso usar todo esse conhecimento apenas para dominar o outro. Eu não posso usar esse conhecimento da retórica, da oratória, da filosofia, apenas como forma de manipular. Que é o que, de certa forma, os filósofos sofistas faziam. Eles manipulavam a massa. E faziam isso com muita maestria, por sinal. Percebeu? Então, hoje, quando eu olho esse cenário, eu vejo a oratória, a retórica forense como uma arma que um cidadão tem nas mãos, talvez a mais importante de todas as armas, e é negligenciada. Se você observar bem, não só você como os que nos ouvem e veem do outro lado da tela, qual é hoje a coisa menos valorizada numa sociedade como a brasileira? É exatamente a qualidade da fala. Você não participa hoje de grupos que se utilizam do vernáculo para conversar. A banalidade, a frugalidade é o que manda hoje nas conversas. E isso é um problema sério. Eu fico só me perguntando às vezes, aonde nós vamos chegar se continuarmos dessa forma? Que tipo de sociedade nós vamos construir? Percebeu? Por isso que a retórica forense, ela deveria ser metade de uma faculdade deveria ser sobre oratória, retórica, domínio de palco, convencimento e, principalmente, domínio da língua portuguesa. Em profundidade. Em profundidade. Espero ter respondido. Podemos fazer uma pausa aqui, rapidinho? Sim, é bom pra gente tomar um cafezinho, né?